Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente vai se aprofundar num paradoxo que, de certa forma, define muito do Brasil, mas que tem seu coração, assim, no Nordeste. É uma região de uma força, um dinamismo incríveis, mas que convive com um verdadeiro cemitério de obras inacabadas. É uma imagem forte, mas é precisa. E para nossa análise, a gente vai partir de uma reportagem de campo, feita lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que coloca um rosto, sabe, e uma voz nesse problema. A ideia aqui é ir um pouco além dos números. Entender as causas, né? Exato. Entender as causas, os impactos e principalmente a percepção de quem convive com esses esqueletos de concreto todos os dias. E, assim, é importante começar pelos números só para a gente ter a dimensão do abismo. Sim. As estatísticas mais recentes projetadas para 2025 são assustadoras. A gente está falando de quase 12 mil obras federais paralisadas, no Brasil todo. 12 mil. E como você falou, o Nordeste lidera essa lista, infelizmente. São mais de 5.300 projetos parados só na região. Mais da metade, praticamente. Quase. E estados como Maranhão, Bahia, Ceará, Paraíba, eles estão no topo do ranking. Então não é um problema pontual. É uma hemorragia de recursos mesmo. E de esperança. Hemorragia é uma ótima imagem. E para a gente entender o que isso significa na prática, ali no asfalto, a reportagem nos leva para Mossoró, a capital do Oeste Potiguar. É uma cidade fascinante, segunda maior do estado, um polo econômico. Sal, fruticultura irrigada, petróleo, um lugar que, sabe, pulsa com a força do setor privado. E aí que o contraste fica gritante, né? Exatamente. De um lado, essa agilidade toda do mercado, do outro, a ineficiência crônica das obras públicas. E é lá que a gente encontra a figura central da nossa fonte, o Seu Valdir, um mestre de obras. E essa escolha da fonte é genial, porque nos dá a perspectiva de quem literalmente põe a mão na massa. Não é um economista, não é um político. Não. É alguém que entende o ciclo completo, do alicerce ao acabamento. Ele sabe o que significa desperdício em termos de trabalho, de material. De tempo. Exato. Só um momento, João e Maria. Estamos mostrando algumas imagens de noticiários de sites de notícias. Todos os links vamos colocar na descrição. E a clareza dele é desarmante. O repórter pergunta o que ele sente ao ver tantos projetos abandonados. E ele não pensa duas vezes. A citação é: olhe, eu sinto é uma gastura sem tamanho. É uma injustiça. Gastura, de palavra. E ele continua, pintando um quadro muito vivo. Creche que não abre e posto de saúde que vira morada de morcego. Nossa. Essa imagem do posto de saúde com morcego, ela tem uma potência, fala mais do que qualquer planilha de custos. Fala muito mais. E o fascinante nessa fala é justamente o uso da palavra gastura. Não é só raiva, né? Não é frustração. Não. Gastura é um termo popular que descreve um mal-estar físico, uma queimação. Ele está dizendo que a ineficiência pública causa nele uma dor física, uma náusea cívica, por assim dizer. Náusea cívica, perfeita. É isso. E ele mesmo traduz a origem dessa dor quando ele fala: é o Estado jogando o nosso imposto no lixo. Pronto. Ele conecta o sentimento visceral ao conceito da quebra do contrato social. Exatamente. É a sensação de que o sistema está doente. E o Seu Valdir não para aí no sentimento. Ele se arrisca a fazer um diagnóstico. O repórter pergunta se a situação sempre foi assim. E ele diz que não, né? Ele é categórico. Rapaz, mudou foi para pior. E aponta o dedo direto para a descontinuidade política. A fala dele, com aquela sabedoria da rua, é: o político entra, diz que o outro fez não presta porque é do partido contrário e deixa a obra lá no tijolo. E essa observação dele é cirúrgica. O que o Seu Valdir descreve em linguagem popular é um dos cânceres da gestão pública brasileira. É um fenômeno que os especialistas chamam de descontinuidade administrativa por razões político-partidárias. A obra deixa de ser um bem da comunidade. Dizer o quê? Um símbolo. Vira um símbolo do gestor anterior.
E para o novo gestor anular o legado do adversário, ou pelo menos não dar continuidade, se torna uma prioridade. A obra vira um refém da vaidade, uma briga partidária. E ele vai além, ele expõe a lógica por trás disso. Ele diz, ele prefere inventar uma obra nova para botar a placa dele do que terminar a que o povo precisa. Exato. Isso me parece o X da questão. A visibilidade de começar algo do zero, com o nome dele na placa, vale mais do que a responsabilidade de entregar um serviço. Vale muito mais, eleitoralmente falando. Isso cria o que na gestão pública a gente chama de vício do primeiro tijolo. Vício do primeiro tijolo, gostei. É isso. O capital político, a foto no jornal, o evento de lançamento, tá tudo concentrado ali, na cerimônia da pedra fundamental. No começo, né? No começo. Concluir um projeto, principalmente um que foi iniciado por um adversário, não gera o mesmo retorno de imagem. Pelo contrário, pode ser visto como dar crédito para o oponente. Licença aqui, pessoal, sou o Carlos. Estamos mostrando o infográfico que fizemos, que mostra bem o que sintetizamos da conversa que o João fez em campo e que vamos trabalhar aqui nesse episódio. Dá uma olhada e comenta se gostou, se você conhece a cidade que fizemos essa entrevista. É uma matemática eleitoral perversa. Que incentiva o início constante de novos projetos e o abandono dos antigos. Exatamente. A promessa, para o político, vale mais que a entrega. Ponto. Mas isso não parece um cálculo meio arriscado? Em algum momento a população não deveria olhar em volta, ver esse cemitério de obras e cobrar a conta? Quer dizer, o político não paga um preço por não entregar? Paga, mas o ciclo eleitoral curto e a pulverização da responsabilidade muitas vezes o protegem. E aí a gente entra na consequência social mais amarga que o seu Valdir aponta. Que é o conformismo. O conformismo. Ele diz com uma raiva que dá para sentir na voz, que fica virado no bicho porque o povo começa a achar que obra parada é parte da paisagem. Nossa. Essa normalização do absurdo é que permite que o ciclo se perpetue. O esqueleto de concreto vira parte do cenário e a indignação, ela se dissolve em resignação. Essa ideia da obra parada virar parte da paisagem é terrível. É como se a falha do Estado virasse um elemento natural, tipo uma árvore, uma colina. Exato. E essa percepção de abandono fica ainda mais clara quando ele fala da confiança nos políticos, seja de Natal ou de Brasília. A resposta dele é curta e grossa. Confiança nenhuma, macho. Direto. E a justificativa? A sensação é que eles tratam o dinheiro público como se fosse brinquedo de partido. É vaidade pura. A palavra vaidade é a chave que ele usa para decifrar tudo isso. E essa percepção é fundamental porque nos leva a discutir o custo real desse abandono, que vai muito, mas muito além do dinheiro que já foi gasto. Existe um impacto duplo. Certo. Primeiro, o econômico. Peraí, esse é um ponto que não é óbvio. Acho que a maioria das pessoas, eu inclusive, pensaria que uma obra parada é, bom, um gasto que parou. Você está dizendo que a torneira do prejuízo continua aberta. Exatamente. E muitas vezes ela não só continua aberta, como o vazamento aumenta. Pensa comigo, o material que já foi aplicado fica lá, exposto ao sol, à chuva. As estruturas de ferro enferrujam, o concreto sofre infiltração, perde integridade. Muitas vezes é preciso contratar vigilância para evitar vandalismo, o que é um custo corrente. Faz sentido. E o pior vem depois. Um dos relatórios que a gente analisou, do Tribunal de Contas, estima que retomar uma obra parada há mais de 5 anos custa, em média, 70% a mais. 70%? 70% a mais do que custaria terminar na época, já corrigindo a inflação. É um número inacreditável. Basicamente, a gente está pagando 2 vezes pela mesma ineficiência. Paga-se para construir, paga-se para abandonar e depois paga-se um prêmio altíssimo para retomar. É o prejuízo em triplicado. Nossa. E isso é só o custo financeiro. O segundo impacto, que é o social, esse é incalculável. Os exemplos do seu Valdir são um ponto de partida. A mãe que não pode trabalhar porque a creche não abriu, Claro. mas a gente pode ir além. Pensa numa obra de saneamento parada no meio. É uma comunidade inteira convivendo com esgoto a céu aberto, com mais doenças. Pensa numa estrada que nunca foi concluída. São produtores que perdem colheita, doentes que não chegam a tempo no hospital. Cada obra parada é a negação de um direito. É um custo humano que não aparece em planilha nenhuma. A reportagem resume isso de uma forma brilhante, né? Uma obra parada
É um imposto que não voltou em serviço, é prejuízo acumulado. Exato. Acumulado para os cofres públicos e principalmente acumulado na vida das pessoas. O diagnóstico é claro e desolador, mas o material que a gente analisou, ele aponta para alguma luz no fim do túnel? Existem propostas, mecanismos para quebrar esse ciclo da vaidade política e do vício do primeiro tijolo? Sim, existem. Não tem solução mágica, claro, mas as fontes apontam para algumas direções. Uma delas é a criação de leis mais rígidas de responsabilidade que vinculem orçamentos plurianuais. Certo. Como funcionaria isso? A ideia é que um projeto estratégico, uma vez iniciado, tenha o orçamento garantido por lei para os anos seguintes. Isso tornaria mais difícil para o gestor que entra simplesmente abandonar a obra por capricho. Ele seria, de certa forma, obrigado a terminar. Entendi. Isso tira um pouco do poder de decisão do político, amarrando ele a um planejamento de Estado, não a um projeto de poder. Faz sentido. O que mais? Outra proposta é fortalecer agências de supervisão independentes com corpo técnico. Imagina um órgão, tipo um tribunal de contas, mas focado só em grandes obras, publicando relatórios periódicos em linguagem acessível. Para todo mundo entender. Para todo mundo entender. Isso criaria uma pressão pública constante. E uma terceira via, que ganha força com a tecnologia, é a transparência radical. Aplicativos, portais, onde qualquer cidadão pudesse acompanhar quase em tempo real, com fotos e dados, a obra da rua dele. Isso empodera o controle social. Totalmente. Mas são caminhos que parecem lógicos, mas que, imagino, enfrentariam uma resistência política gigantesca. Gigantesca, exatamente, porque atacam a lógica que perpetua o poder de muitos. A viabilidade política é o grande desafio. Nenhuma dessas ferramentas funciona sem vontade política e principalmente sem pressão da sociedade. E isso nos traz de volta ao ponto mais profundo da fala do seu Valdir. Então, recapitulando a nossa conversa, o problema das obras inacabadas no Nordeste, quando a gente vê pelos olhos de um mestre de obras em Mossoró, se revela como uma ferida muito profunda. Sim. Não é um problema de engenharia ou só de falta de recursos. É uma doença de gestão alimentada pela descontinuidade e por aquilo que seu Valdir chamou de vaidade política, com uma precisão impressionante. Perfeito. Esses esqueletos de concreto espalhados pela paisagem são, na verdade, monumentos. Monumentos ao desperdício, à má gestão e, acima de tudo, monumentos à desconexão entre a classe política e o que a população realmente precisa. A gastura do seu Valdir não é um sentimento isolado. Ela ecoa em milhares de comunidades que olham para essas estruturas e veem o fantasma de um futuro que foi prometido, mas nunca entregue. E a normalização disso? A normalização do abandono é o maior obstáculo para qualquer uma daquelas soluções que a gente discutiu. É uma conclusão dura, mas que parece inevitável depois dessa análise. E nos deixa com uma última provocação, um pensamento para a gente continuar essa conversa internamente. A própria fonte nos dá a deixa, com aquela observação de que as pessoas começam a achar que obra parada é parte da paisagem. Que é assustador, né? É assustador e a reflexão que fica é: a partir de que momento a ineficiência do Estado deixa de ser um erro a ser consertado e passa a ser aceita como uma característica permanente da paisagem, tanto a física quanto a política? E quais as consequências, no longo prazo, para uma sociedade quando a população se acostuma com a promessa não cumprida como regra, e não como exceção? Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar.
Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, para que a luz da liberdade